prepare-se, porque o noticiário de hoje está pegando fogo. De um lado, Gilmar Mendes surge em defesa firme de Alexandre de Moraes, garantindo que a história fará justiça ao ministro e prometendo apoio de maneira inquestionável. Do outro lado, Jair Bolsonaro reaparece em cena, acenando no portão de sua casa justamente no primeiro dia em que passa a viver sob vigilância total. E a imagem já está circulando com força. Dois movimentos diferentes, mas que juntos revelam o peso e a tensão do momento político no Brasil. Então, bora para a primeira matéria aqui, pessoal. Antes, é importante você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação adiante, tá bom? Então, bora para a primeira matéria. O ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu o ministro Alexandre de Moraes em meio às sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Em evento nesta quarta-feira, Gilmar criticou as tentativas de intervenção dos Estados Unidos na justiça brasileira e afirmou que a história fará justiça a Moraes. Apoio o ministro Alexandre de Moraes de maneira inquestionável. O Brasil deve muito a ele e sou plenamente solidário. Se nós estamos aqui hoje em um ambiente democrático, devemos muito ao ministro Alexandre. E eu sei que a história vai lhe fazer justiça, afirmou Gilmar em evento do grupo empresarial LIDE, do ex-governador de São Paulo, João Dória, em Brasília. Gilmar criticou ainda a pressão que o governo americano tenta exercer sobre o Brasil com sobretaxas de 50% anunciadas em julho. A gestão de Donald Trump anunciou as tarifas como resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu em processo do STF por tentativa de golpe de Estado. Trump chamou o processo de caças às bruxas e disse que Bolsonaro sofre perseguição da justiça brasileira. Além das tarifas, o governo americano sancionou o ministro Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky. Pela lei, Moraes tem entrada proibida nos Estados Unidos e não poderá manter atividades econômicas com empresas americanas, o que inclui bandeiras de cartão de crédito. Também serão punidas instituições que, tendo negócio nos Estados Unidos, mantenham relações com o ministro. É evidente que negociações comerciais podem se fazer e se fazem a toda hora. Agora, tentar envolver o papel institucional do país e a independência do judiciário seria impróprio, assim como seria se nós, por exemplo, exigíssemos nas negociações que fossem reveladas as pessoas que estão no chamado Epstein's File, que é a lista de envolvidos em casos de exploração sexual dos bilionários Jeffrey Epstein. Não faz sentido algum. Na última segunda-feira, o ministro Gilmar Mendes negou ter tido conversas recentes com Bolsonaro. Gilmar foi citado em mensagens entre o ex-presidente e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, em relatório divulgado na última semana pela Polícia Federal, pedindo indiciamento da dupla por obstruírem o julgamento da trama golpista. Nas mensagens, Jair Bolsonaro afirmou que estava em conversas com ministros do STF e pediu para Eduardo poupar Gilmar Mendes de ataques. Em evento em São Paulo na segunda, o ministro disse que é procurado por integrantes de todos os lados da política por ser interlocutor. O julgamento de Bolsonaro com outros réus do núcleo central da trama golpista está marcado para começar em 2 de setembro. O ex-presidente é réu pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. Gilmar Mendes não faz parte da primeira turma, formada por 5 magistrados do STF que participarão no julgamento. No início do mês, parte dos integrantes da corte, inclusive os que não integram a primeira turma, foram contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro, como revelou a Folha de São Paulo. Bom, aqui vemos que o ministro Gilmar Mendes, ele fala o que for mais favorável para ele no momento ou na ocasião. Por exemplo, esses tempos para trás ele disse que a Constituição é isso e aquilo. Agora ele fala que está do lado do Alexandre de Moraes. Aí outra hora ele aparece dando uma entrevista falando que nós temos que maneirar aqui e ali. Outra hora é aquilo, né? E ele fala, o pior de tudo, ele fala da lista de Einstein como se fosse algo relevante
para nós brasileiros, né? O que tem de relevante na lista de Epstein para nós brasileiros? Fala para mim, né? O que tem de democrático envolvendo a questão do país nisso tudo, né? Agora, quando se trata do presidente Bolsonaro, se trata da economia de um país, de todo um país, né? E outra, não é do judiciário ficar querendo saber de fofoquinha, né? Isso aí quem tem que fazer é a justiça dos Estados Unidos. Mas enfim, Bolsonaro acena no portão de casa em primeiro dia sob vigilância em tempo integral. A Polícia Penal do Distrito Federal deu início ao monitoramento em tempo integral de Jair Bolsonaro. Ao menos 2 viaturas apaisanas em frente à casa do ex-presidente, em Brasília. No portão de casa, o ex-presidente acenou a jornalistas presentes no local. Na tarde nesta quarta-feira, dia 27, Bolsonaro foi visto com um dos advogados de sua equipe, Paulo Amador Bueno, a uma semana do início do seu julgamento por tentativa de golpe de Estado no STF. Eu acho que seria muito engraçado, né, se o presidente pegasse, entre aspas, uma peça, né, se não fosse ser levado tão a sério, né? Mas ele tentar sair correndo, sei lá, tipo, abrir o portão de casa e sair correndo até a esquina e voltar, já disparar o alarme lá para Alexandre de Moraes, seria algo engraçado, né? Mas, enfim. Mas, enfim, né? No Brasil que estamos vivendo agora, você não foi condenado ainda por nenhum crime, nem nada do tipo, mas está em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira que a corporação monitore 24 horas por dia o endereço do ex-presidente. Segundo o ministro, a medida é necessária para afastar os riscos de que o ex-presidente tente fugir do país às vésperas do julgamento sobre a trama golpista, previsto para começar em 2 de setembro, no qual é réu. Após a decisão, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, enviou ofício ao ministro, no qual sugere a entrada de uma equipe de policiais dentro da casa do ex-presidente para vigilância. Nossa, isso aqui é bizarro, né? Eu achei que quem estava querendo era o ministro Alexandre de Moraes. Mas isso aqui é tramóia, né? Vamos, enfim. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde 4 de agosto e só deixou o local no último dia 16 para realizar exames médicos. Isso aqui, essa última parte aqui, pessoal, isso aqui vocês não acreditam nisso não, viu? Aqui, tanto é que eu tô fazendo, essa matéria aqui é da Folha de São Paulo. Esse papo de que o Andrei Rodrigues enviou o ofício ao ministro Alexandre de Moraes, vocês sabem que não é bem assim que funciona, né? Não é assim que funcionam as coisas em Brasília. É pelo contrário, né? Um manda pro outro mandar pra outro, entendeu? Não tem esse negócio de Andrei pediu pro ministro Alexandre de Moraes. Vocês sabem bem como as coisas funcionam em Brasília e eu falo aqui com clareza. Tenho certeza absoluta de que isso veio a pedido do Alexandre de Moraes. Aí, né, o Moraes manda, aí o Andrei, né, recebe o pedido do ministro e faz acontecer como se for para passar dessa forma aqui. Mas é certeza absoluta que isso não veio da Polícia Federal. E sim, bom, de quem dá as ordens. Enfim, eram essas as notícias que eu tinha para trazer para vocês, né? O presidente Bolsonaro, graças a Deus, está com saúde aí, como nós podemos ver, né? Dia 7, mas não era sobre o dia 7, era outra coisa, né? Mas enfim, dia 7 é importante você também ir para as ruas, certo? Eu tinha que falar alguma coisa, mas a matéria fez eu esquecer o que era. Mas enfim, no próximo vídeo eu vou lembrar o que era e vou trazer para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o joinha e compartilha. Isso ajuda e muito a levar a informação adiante, tá bom? Fiquem todos com Deus, a gente volta a se encontrar em um próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!